Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Amanda e no nosso vídeo de hoje da disciplina de materiais de construção a gente vai continuar falando sobre aglomerantes e hoje especificamente sobre argila e asfalto, né? Vai ser uma aula bem rapidinha com alguns conceitos para vocês, né? Vamos lá. Pessoal, a argila, ela como material de construção, ela começou a ser utilizada porque havia muita disponibilidade, né, desse material. Ele tem um custo reduzido e é um material que na presença de água a gente consegue moldar facilmente. Então, quando a gente acrescenta uma determinada quantidade de água à argila, né, pelas suas características de plasticidade, a gente consegue moldar ela, né, com o formato que a gente quer. E aí, depois que essa argila ela perde umidade, ela seca, né, ela endurece. E aí, com o processo de calor, né, ela se torna diversos materiais utilizados na construção civil. Além disso, o uso desses produtos cerâmicos, né, a partir do cozimento das argilas, surgiu com a necessidade da gente obter um material similar à rocha, onde havia escassez das mesmas, tá? Geralmente elas são encontradas nas margens do rio e possuem dimensão da ordem de 4 micrômetros, né? A gente viu que faz parte das argilas, né, aquele material que passa na peneira 200. Então, quando a gente faz o ensaio de granulometria, né, passa nossa amostra pelo jogo de peneiras e esse material passa pela 200, né? Então, quer dizer que é um material pulverulento, muito fininho, né, que a gente classifica como argila ou silt, certo? Aí, veja só, quanto à classificação das argilas, né? Elas podem ser divididas em argilas primárias e argilas secundárias, né? As primárias, elas se apresentam na forma pulverulenta, né? Devido às intempéries da natureza, realizando a decomposição físico-química do solo. As argilas secundárias geralmente são encontradas em rios, né? Essa argila ela possui uma característica de ser formada através de partículas de sedimentos que são transportadas através da ação da chuva e do vento, com isso gerando aquilo que a gente chama de lama, né? Ou popularmente o pessoal chama de barro. Quanto ao seu emprego, as argilas elas podem ser classificadas como argilas fusíveis, infusíveis e refratárias, né? As argilas fusíveis são aquelas que vão se deformar com temperaturas menores de 1.200 graus Celsius, né? São as que a gente utiliza na fabricação de blocos, né? Tijolos cerâmicos, telhas, vai na composição do cimento, dos materiais sanitários. A gente tem as argilas infusíveis, que são argilas que são altamente resistentes, né, a temperaturas elevadas, e aí essas argilas elas entram no processo de fabricação das porcelanas, e a gente tem as argilas refratárias, né, que serão aquelas que não deformam a temperaturas da ordem de 1.500 graus Celsius, elas possuem baixa condutibilidade térmica e são utilizadas para aplicações onde o material tem que resistir bastante ao calor, como na construção de revestimentos de fornos, por exemplo, né, de churrasqueiras. A gente tem ainda, né, quanto aos tipos de argilas, a gente tem a argila natural, a argila refratária, o caulin, o bentonite e a argila expandida. A argila natural vai ser aquele solo, né, aquela argila que ela é extraída e limpa e pode ser utilizada em seu estado natural sem a necessidade de adicionar outras substâncias à sua composição. A argila refratária, ela vai adquirir esse nome em função da sua qualidade e da sua resistência ao calor. As características desse tipo de argila, elas vão variar. Umas serão muito plásticas e finas e outras não. Elas se apresentam geralmente alguma proporção de ferro na sua composição e se encontram associadas com depósitos de carvão. Elas podem ser utilizadas nas massas cerâmicas, né, proporcionando maior plasticidade e resistência em altas temperaturas. Também são bastante utilizadas na produção de placas refratárias, que vão atuar como isolantes e revestimentos para fornos, né? A caulin ou argila da China é uma argila primária que é utilizada na fabricação de massas para porcelanas. Ela tem uma coloração branca, o ponto de fusão dela, né, é 1.800 graus Celsius. Ela é uma argila pouco plástica e ela deve ser moldada em moldes ou formas, pois com a mão não é possível, né? Tá? E é impossível, tá?
O bentonite é uma argila vulcânica que tem alta plasticidade, ela contém mais sílica que alumínio em sua composição e ela se origina a partir de cinzas vulcânicas. Ela vai apresentar uma aparência e tato gorduroso, podendo aumentar 10 e 15 vezes seu volume quando entra em contato com água. Adicionada argilas para aumentar sua plasticidade e seu ponto de fusão por volta de 1200 graus Celsius. As argilas expandidas, elas vão ser argilas produzidas em fornos rotativos, né? E para sua produção, utiliza-se argilas especiais que se expandem a altas temperaturas, né? Da ordem de 1100 graus Celsius. Esse processo transforma, né, essa argila expandida em um produto leve, com elevada resistência mecânica ao fogo e aos principais ambientes ácidos e alcalinos, né, como os outros materiais cerâmicos. As principais características dessa argila são leveza, resistência, inércia química, né, elas não reagem quimicamente, né, são inertes, estabilidade dimensional, incombustibilidade, além de possuírem excelentes propriedades de isolamento térmico e acústico, né? Elas são usadas em diversas aplicações, esse tipo de argila expandida. Algumas características das argilas, né? A primeira que está aí é a hidroplasticidade, ou seja, por sua composição, né, granulométrica e mineral, quando a gente adiciona água à argila, ela adquire uma determinada plasticidade. Quanto à granulometria, ela vai apresentar uma faixa granulométrica muito pequena, da ordem de 2 micrômetros, né? E essa granulometria é uma das características mais importantes da argila, né? Ela influencia diretamente na resistência, na plasticidade da massa e na permeabilidade dos materiais cerâmicos. Elevada superfície específica, né? Justamente por ela apresentar uma granulometria, uma faixa granulométrica muito pequena, né? Isso eleva a sua superfície específica. E essa propriedade é bastante importante, pois torna essa argila reativa, tá? Sonoridade, ela tem a propriedade de emitir sons através de pequenos batimentos após a cozedura, né? O processo de cozedura. Impermeabilidade, após cozimento envidrada, a peça se torna mais impermeável, né? A gente vê isso na fabricação dos tijolos, dos blocos, das cerâmicas, né? Das telhas. Resistência, essa característica de resistência vai ser uma propriedade que a argila só vai adquirir depois que ela secar, né? E depois da cozedura. E aí ela acaba, depois que você faz esse procedimento, ela não vai sofrer deformações do seu aspecto, resiste ao calor e à corrosão. A gente vai ver isso melhor quando a gente estiver conversando lá em Materiais 2, sobre materiais cerâmicos, né? Esse processo, essa transformação que se dá desses materiais argilosos. O uso da argila, né? Na indústria farmacêutica, a argila ela é utilizada, né, devido ela ser rica em minerais como ferro, silício e magnésio. Elas vão conferir à argila propriedades terapêuticas, assim ela é usada como tratamento para cicatrizante, desintoxicação celular. A gente vê aí que está muito em alta, né, o uso de argilas para pele, para skincare. E na indústria da construção civil, há o uso da argila expandida como agregado, né, na fabricação de concreto leve. Então, essa argila expandida, ela vai reduzir o peso específico do concreto, porque ela possui uma baixa densidade. Outra propriedade interessante, né, da argila para construção civil é a impermeabilidade. Também é interessante, tanto que, por exemplo, na construção das barragens de terra, né, a gente tem um núcleo argiloso, né, devido a essa característica de impermeabilidade dela, né. A argila também é utilizada para a elaboração de telhas cerâmicas, como eu já falei, né, que são materiais que possuem uma resistência mecânica satisfatória. Outros materiais que a gente vai utilizar argila, como a gente já viu, o próprio cimento tem argila na sua composição, né, alguns materiais sanitários, os blocos, né, blocos, cerâmica. A capacidade de manter suas propriedades em alta temperatura é interessante, né, para a elaboração de fornos rotativos, com capacidade de até 1500 graus Celsius, né? Então, a gente vê outras aplicações que eu já mencionei anteriormente, né, para essas argilas na construção, certo? Aí, vamos falar um pouquinho sobre asfalto.
O asfalto, ele vai ser, como a gente viu aqui nessa figura, né? Ele é um material espesso, pastoso, que vai ser constituído, né, de hidrocarbonetos não voláteis, que tem uma elevada massa molecular, né? E é um resíduo da destilação a vácuo do petróleo bruto e substâncias minerais. Para a construção civil, a gente encontra o asfalto em forma líquida ou semissólido, né, na natureza, sendo um material caracterizado por sua alta viscosidade, né, sua cor característica negra e sua aparência pegajosa. Os tipos de asfalto mais comuns são os constituídos quase exclusivamente de betume, né, que vai ser uma substância composta de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, né, conhecidos como HPAs. E os principais tipos utilizados na construção, né, são cimentos asfálticos de petróleo, na verdade, na construção de asfalto, propriamente dito, né, de revestimento asfáltico, né. São cimentos asfálticos de petróleo, que a gente conhece como CAP, os asfaltos diluídos de petróleo, né, que a gente conhece como ADP, as emulsões asfálticas iônicas e não iônicas e catiônicas, as emulsões asfálticas aniônicas, asfaltos oxidados, né, por catálise, além dos tipos de asfaltos poliméricos e concreto betuminoso usinado a quente, tá? Aí, primeiro, vamos falar do ADP, né, que é o asfalto diluído de petróleo. O ADP ele vai ser uma mistura do cimento asfáltico com solvente, né, que tem como finalidade de tornar a mistura líquida. Após a aplicação do asfalto diluído, o solvente ele vai evaporar e vai ficar apenas o CAP, né, que é a cura do asfalto diluído. E tem como vantagem, ele possui uma menor viscosidade, tem uma maior facilidade de aplicação, né, pois ele pode ser aplicado em baixas temperaturas. E como desvantagem tem que esse material ele é altamente inflamável. Já o cimento asfáltico de petróleo, que é o CAP, ele vai ser um líquido viscoso, semissólido ou sólido, a temperatura ambiente, e ele vai ser obtido através da destilação fracionada do petróleo. Ele é um material termoplástico, né? Ou seja, a plasticidade dele vai variar de acordo com a temperatura a qual ele estiver exposto. Ele é um material flexível que possui uma boa resistência e durabilidade. E como desvantagem, a gente tem que ele precisa de altas temperaturas para ser empregado. Ou seja, a gente só pode aplicar ele, né, quando a gente tiver uma aplicação a quente, né, um asfalto a quente, tá? A emulsão asfáltica vai ser uma mistura de dois líquidos immiscíveis, né, com auxílio de um agente emulsificante. No caso, o CAP, né, que é o cimento asfáltico de petróleo, mais a água, mais um emulsificante. Esse emulsificante ele vai permitir que as partículas de asfalto elas fiquem dispersas no asfalto. Após a aplicação dessa emulsão asfáltica, há uma ruptura da mistura, a água vai evaporar, sobrando apenas o CAP, né, que vai endurecer. Como vantagem, a gente tem a facilidade de aplicação, né, pela própria característica, né, dessa emulsão. E aí acaba que fica fácil aplicar ele em baixas temperaturas e elimina o risco de incêndio. Aí a gente tem essa emulsão asfáltica, um exemplo, né, é o Vedaprem, é aquele impermeabilizante que a gente pode utilizar na parede, né, nas fundações. Depois a gente vai ter um momento aí mais para frente nas disciplinas, né, onde a gente vai falar bem detalhadamente sobre impermeabilizantes e suas aplicações, como é que a gente aplica, onde utilizar cada tipo de impermeabilizante, quais elementos a gente deve permeabilizar, certo? Em uma disciplina de tecnologia da construção que vamos conversar melhor sobre esse assunto. Aqui a gente tem um cimento asfáltico de petróleo, né, o CBUQ, que é aquele conhecido, né, para pavimentos asfálticos. A gente tem o asfalto diluído de petróleo, o ADP, que é utilizado na imprimação. A imprimação é uma camada do revestimento asfáltico, pessoal. Habitualmente, os 3 primeiros tipos de asfalto são mais empregados nos trabalhos de pavimentação de ruas e estradas. E os outros servem como impermeabilizantes, né? As emulsões asfálticas, atualmente, elas vão oferecer mais benefícios se comparados aos tipos de asfalto diluído e também aos cimentos asfálticos. E, em detrimento disso, muitas empreiteiras têm preferido utilizar esses produtos, né? Uma emulsão asfáltica ela é feita de gotas de asfalto bem leves e finas, que são dispersas na água, com base em agente emulsificador, como a gente já viu anteriormente, né? E esse agente emulsificador ele é constituído por moléculas, né, classificadas em polares e não polares.
O primeiro é solúvel em água e o segundo solubiliza o asfalto, no caso, para promover essa mistura. Aí aqui a gente tem uma representação, né, da obtenção do asfalto, né, através do petróleo, né. Então aqui a gente tem uma torre de destilação, né, e aí primeiro a gente obtém o gás, a nafta, a gasolina, querosene, óleo diesel, o óleo lubrificante, o óleo combustível, e o que sobra desse processo todo é o asfalto, certo? Que é utilizado para esses empregos que a gente viu anteriormente. Bom, pessoal, essa aula é bem rapidinha, era isso que eu queria